Naquela noite, Renato Albuquerque entrou na festa de aniversário do próprio filho com Isadora ao lado. Como se levar a amante para dentro da casa, onde a esposa ainda vivia, fosse só mais uma decisão que ninguém teria coragem de questionar. Lívia ficou perto do bolo, tentando impedir que o pequeno Davi percebesse o peso dos olhares, dos cochichos e daquele silêncio estranho que tinha tomado conta dos convidados. Renato parecia certo de que tudo continuaria sob controle, porque dinheiro, sobrenome e influência sempre tinham feito as pessoas engolirem muita coisa naquela família. Só que, quando Davi fechou os olhos diante das velas e todos esperaram um pedido inocente de criança, ele abriu os olhos, encarou o pai e disse algo que fez Isadora perder o sorriso na mesma hora. E o pior para Renato era que aquela frase não ia apenas expor o que estava acontecendo dentro de casa, mas também puxar uma verdade que alguém vinha tentando esconder dele havia muito tempo. Davi ainda estava tentando alcançar sozinho a fita azul presa no topo do bolo quando ouviu o barulho dos carros parando diante da casa. Lívia Albuquerque virou o rosto na mesma hora. Não porque estivesse esperando mais convidados. Quase todo mundo já tinha chegado. A sala principal estava cheia de parentes, amigos da família e alguns executivos que Renato insistira em convidar. Mesmo depois de Lívia lembrar 3 vezes que aquilo era aniversário de criança, não jantar de negócios. Ela reconheceu o carro antes mesmo de enxergar quem desceu dele. O motorista abriu a porta traseira. Renato saiu primeiro e Isadora saiu logo depois. O vestido dela era discreto o bastante para ninguém poder chamar de provocação, mas elegante demais para parecer coincidência. Renato passou a mão pela cintura dela durante 2 segundos, antes de lembrar que havia mais de 50 pessoas olhando. Lívia não se mexeu. Ao lado do bolo, Davi finalmente conseguiu puxar a fita. "Mãe, olha." Ela virou para ele e sorriu. "Ficou lindo, meu amor. Eu que arrumei." "Eu vi." Davi apontou para o pai na entrada. O sorriso do menino aumentou. "Papai chegou." Aquela foi a pior parte. Não foi Isadora entrando. Não foram os cochichos. Foi ver Davi correndo até Renato sem saber que havia alguma coisa errada naquela cena. Renato se agachou e abriu os braços. "Feliz aniversário, campeão." Davi se jogou nele. "Você demorou. Tive uma reunião. No meu aniversário." Renato riu sem graça. "Adulto trabalha até em dia importante." Davi olhou por cima do ombro dele. "Quem é ela?" O barulho da sala diminuiu de um jeito quase imperceptível. Isadora foi a primeira a responder. "Eu sou amiga do seu pai." Ai, franziu a testa. "Amiga de trabalho." Renato passou a mão no cabelo do filho. "Isso. Uma amiga." Lívia chegou perto antes que aquela conversa continuasse. Ela não olhou para Isadora, primeiro olhou para o marido. "Renato, posso falar com você?" "Agora." "Agora." Ele percebeu pelo jeito dela que não adiantaria fingir que não havia entendido. Renato entregou Davi para a irmã mais velha dele, Cecília, e acompanhou Lívia até o corredor lateral. Isadora ficou na sala sozinha, pelo menos por alguns segundos. Cecília passou por ela carregando Davi e nem tentou esconder o olhar de desprezo. "Que ambiente acolhedor." Isadora murmurou. Cecília parou. "Você entrou na festa do filho de um homem casado de mãos dadas com ele. Queria aplauso?" Isadora levantou uma sobrancelha. "Eu não estava de mãos dadas." "Verdade. Foi só pela cintura." Bem mais discreto. Davi olhou para as duas. "Tia, cadê minha mãe?" Cecília mudou o rosto na hora. "Foi falar com seu pai." "Vem. Você ainda não me mostrou os presentes." Ela levou o sobrinho embora. Isadora permaneceu perto da entrada. Sorriu para quem a cumprimentava, mas apertou a bolsa com tanta força que as unhas marcaram o couro. Ninguém percebeu, ou quase ninguém do outro lado da sala. Um homem de cabelos grisalhos chamado Álvaro Montenegro observou a cena sem comentar nada. Ele era sócio minoritário da holding da família Albuquerque havia quase 20 anos. E tinha sido convidado porque Davi gostava dele, não porque Renato quisesse sua presença. Álvaro olhou para Isadora, depois para o corredor onde Renato e Lívia haviam desaparecido, e pegou o celular. Não ligou para ninguém. Apenas abriu uma mensagem antiga e releu 2 linhas. Depois bloqueou a tela.
No corredor, Lívia esperou até estarem longe o bastante da festa. Você perdeu completamente a noção? Renato cruzou os braços. Não começa. Eu não vou começar. Você já começou quando trouxe ela para dentro da casa. Isadora veio comigo porque nós tínhamos um compromisso antes. Lívia soltou uma risada curta. E não existia outro lugar no mundo onde ela pudesse ficar por 2 horas. Ela foi convidada. Lívia ficou em silêncio. Renato percebeu tarde demais. Por quem? Ele desviou o olhar por um instante. Foi pouco, mas Lívia viu. Por quem, Renato? Por mim. Então não diga que ela foi convidada como se outra pessoa tivesse tomado essa decisão. Eu não quero fazer uma cena hoje. Lívia deu um passo mais perto. Você trouxe sua amante para o aniversário do nosso filho e agora quer me explicar que eu estou criando uma cena? Abaixa a voz. Ela não abaixou. Você devia ter pensado nisso antes de entrar por aquela porta. Renato olhou na direção da sala. Davi não sabe de nada. Exatamente a frase saiu baixa. E foi isso que fez Renato parar. Lívia apontou discretamente para a sala. Ele está feliz porque o pai chegou. Ele viu uma mulher estranha entrando com você e perguntou se ela era sua amiga. É esse o aniversário que você queria dar para ele? Renato passou a mão pelo maxilar. Eu vou explicar quando chegar a hora. A hora de quê? Lívia. Da separação. Ele finalmente encarou a esposa. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. Lívia já sabia. Não porque Renato tivesse confessado. Sabia porque nas últimas 6 semanas ele parara de esconder o suficiente para negar, mas continuava escondendo o bastante para não ter que assumir telefonemas encerrados quando ela entrava. Viagens que não batiam com a agenda da empresa. Jantares de trabalho que terminavam às 2 da manhã 3 dias antes. Uma foto refletida no vidro de um restaurante. Não mostrava beijo. Não precisava. Mostrava Renato segurando o rosto de Isadora, com a intimidade de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Lívia guardara a imagem. Não tinha confrontado o marido. Ela queria decidir primeiro o que faria. Renato, ao contrário, parecia ter decidido tudo por ela. A gente conversa depois da festa, ele disse. Ela vai embora. Não. Lívia piscou devagar. Você acabou de dizer não? Eu não vou expulsar uma convidada da casa. Da minha casa. Nossa casa. Lívia inclinou levemente o rosto. Interessante você lembrar disso hoje. Renato apertou os lábios. Não transforma isso numa disputa. Você já transformou. Ele deu um passo na direção dela. Faz isso pelo Davi. Lívia demorou um segundo para responder. Não usa nosso filho para me pedir silêncio sobre a humilhação que você trouxe para a festa dele. Do outro lado do corredor, uma porta se abriu, os dois se afastaram automaticamente. Davi apareceu. Vocês estão brigando? Lívia mudou a expressão antes mesmo de se virar por completo. Não, meu amor. Davi olhou para o pai. Parece. Renato se abaixou. A gente só estava conversando. Mãe conversa alto quando tá brava. Lívia quase sorriu. Quem te contou isso? Eu moro aqui, Renato riu. Mas o riso morreu rápido. Davi puxou a mão da mãe. Vem, o tio Álvaro trouxe uma coisa para mim. Lívia deixou o menino levá-la. Antes de voltar para a sala, olhou uma última vez para Renato. Ela fica longe do Davi. Renato não respondeu. Lívia continuou andando. E aí tinha um detalhe. Renato nunca aceitava ordem dentro da própria casa. Principalmente quando vinha de Lívia, durante anos, ele tinha se acostumado a vê-la recuar antes que uma discussão chegasse ao ponto sem volta. Só que dessa vez ela não tinha recuado. Ele ainda não sabia por quê. Se você estivesse no lugar da Lívia e seu marido aparecesse no aniversário do próprio filho com a amante, você conseguiria ficar até o fim da festa só para proteger a criança? Me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. E se você chegou agora, se inscreve, porque essa noite ainda vai virar de um jeito que ninguém naquela casa está esperando. Na sala, Álvaro entregou a Davi uma caixa comprida. O menino rasgou o papel, dentro havia um pequeno telescópio. Davi abriu a boca. É de verdade? De verdade, Álvaro respondeu. Mas tem uma condição. Qual? Seu pai não pode tentar montar sozinho. Davi riu. Renato, que acabava de voltar, ouviu. Por quê? Álvaro olhou para ele.
porque da última vez você montou uma bicicleta e sobraram 4 peças. Algumas pessoas riram. O clima afrouxou. Por pouco tempo, Isadora se aproximou. Posso ver? Davi virou o telescópio para ela. Você gosta de estrela? Gosto. Monte, Isadora olhou para Lívia. Imagino, a palavra não tinha nada demais. O jeito tinha, Lívia percebeu. Isadora também percebeu que ela percebeu. Davi não. Ele voltou a falar do telescópio. A mãe disse que quando eu fizer 8 anos, a gente vai viajar para um lugar sem luz para ver o céu. Renato franziu a testa. Que viagem? Lívia respondeu sem olhar para ele. A gente conversou sobre isso em janeiro. Não lembro, Davi corrigiu. Você estava no telefone. Álvaro baixou os olhos para esconder um sorriso. Isadora observou Renato. Foi rápido. Mas alguma coisa no rosto dela endureceu. Durante semanas, Renato tinha contado que o casamento já estava acabado. Que ele e Lívia praticamente não dividiam mais nada. Que só mantinham aparências por causa do filho e da empresa. Mas ali havia pequenos detalhes que não combinavam com aquela versão, uma viagem planejada, uma casa cheia de fotos. Funcionários que procuravam Lívia antes de qualquer decisão principalmente, um menino que falava da mãe como se ela fosse o centro fixo de tudo. Isadora não gostou disso. Não porque tivesse ciúme de uma criança, mas porque crianças revelavam hierarquias que adultos passavam meses tentando maquiar. Pouco depois, Lívia encontrou Isadora sozinha perto da varanda. Ela poderia ter passado direto. Não passou. Você sabia que hoje era aniversário do Davi? Isadora virou. Sabia. E veio mesmo assim. Renato me convidou. Eu perguntei se você sabia. Não quem convidou. Isadora mexeu no brinco. Você quer que eu peça desculpa? Não. Então o que você quer? Lívia olhou para ela pela primeira vez sem nenhuma pressa. Entender, Isadora sorriu. Isso é novo. O quê? A esposa querendo entender a amante. Não. A amante achando que foi escolhida porque venceu alguma competição. O sorriso de Isadora diminuiu. Cuidado, Lívia. Com o quê? Com a imagem que você tem de si mesma. Lívia soltou uma risada curta. Essa frase foi dele. Isadora não respondeu. Lívia continuou. Renato gosta de dizer que as pessoas só sofrem porque se enxergam maiores do que são. Ele fala isso quando quer diminuir alguém sem parecer cruel. Agora Isadora ficou séria. Você está tentando me convencer de que conhece ele melhor. Eu fui casada com ele por 11 anos. Ainda é. Por enquanto, a resposta veio tão rápida que Isadora piscou. Era a primeira vez naquela noite que alguém parecia realmente surpreendido. Renato disse que você nunca aceitaria uma separação. Lívia inclinou a cabeça. Disse. Então ele conhece a esposa menos do que conhece a amante. Isadora cruzou os braços. Você está blefando. Sobre o quê? Sobre ir embora. Lívia olhou para a sala. Davi corria entre os convidados com o telescópio ainda na caixa. Talvez depois voltou os olhos para Isadora. Mas uma coisa eu já decidi. Qual? Meu filho não vai ser moeda de troca nessa história. Isadora deixou escapar. Ninguém falou em Davi. Lívia ficou imóvel. Foi só uma frase, mas alguma coisa nela mudou. Eu também não falei que alguém tinha falado. Isadora percebeu o erro. Você sabe o que eu quis dizer. Sei. Não começa a inventar coisa. Eu não inventei nada. Lívia se afastou. Isadora chamou. Lívia, ela parou. O quê? Isadora hesitou. Foi pequeno demais para parecer medo. Grande demais para passar despercebido. Não faz nada impulsivo, Lívia respondeu. Engraçado. Era exatamente o conselho que eu ia te dar e voltou para a festa. Isadora ficou sozinha na varanda. Dessa vez, não sorriu. Pegou o celular e abriu uma conversa sem nome salvo. Digitou rápido. Ela sabe menos do que parece. Mas o menino ainda pode complicar tudo. Ficou olhando para a mensagem. Não enviou, apagou. Depois guardou o telefone. Na sala, Renato viu a esposa, voltando e percebeu que ela estava diferente. Não abatida, diferente, Lívia passou por ele sem tocar em seu braço. Durante anos, aquele gesto tinha sido automático, uma mão no cotovelo. Um olhar perguntando silenciosamente se estava tudo bem. Naquela noite, nada. Renato acompanhou com os olhos. Você falou com ela? Lívia respondeu. Falei e... Ela parece nervosa.
Isadora não tem motivo para estar nervosa. Então, ótimo. Lívia, ela pegou um copo de água. O quê? Para com isso. Com o quê? Com esse jeito. Qual jeito? Renato se irritou. Você sabe. Lívia bebeu um gole. Não sei, e ele se aproximou. Você fica calma desse jeito quando quer me punir. Talvez eu só tenha cansado de discutir. Não acredito. Esse não é mais um problema meu. Renato ficou olhando para ela. Era a primeira vez que ouvia algo parecido e foi ali que ele cometeu o primeiro erro sério daquela noite. Em vez de levar a mudança a sério, decidiu que era teatro. Renato acreditava conhecer Lívia porque sabia como ela brigava. Não percebeu que nunca tinha aprendido como ela desistia. Às 7h30, Cecília puxou a irmã para a cozinha. Você tá bem? Tô. Não mente para mim. Lívia abriu a geladeira e pegou uma garrafa de água. Eu não tô bem. Só não vou desabar hoje. Cecília fechou a porta da cozinha. Eu posso mandar aquela mulher embora. Não. Você tá brincando? Não. Então eu mando meu irmão embora junto. Lívia quase riu. É aniversário do Davi. Exatamente. E o pai dele trouxe a amante. Lívia encostou as mãos na bancada. Se eu expulsar os dois agora, amanhã o Davi vai lembrar de grito, gente indo embora e adulto cochichando. Eu quero que ele lembre do bolo, do telescópio e dos amigos. Cecília ficou em silêncio. Você vai separar dele? Lívia olhou para a cunhada. A resposta saiu sem tremor. Cecília respirou pela boca. Ele sabe? Ainda não. Lívia, eu estava esperando até depois do aniversário. Agora eu tenho mais certeza. Cecília aproximou-se. Você tem para onde ir? Tenho. Dinheiro? Lívia respondeu rápido demais. Tenho. Cecília estreitou os olhos. Quanto? O suficiente. Ele sabe? Não. De onde veio? Lívia demorou um pouco. É meu. Isso não responde. Por enquanto é o que eu posso responder. Antes que Cecília insistisse, a porta se abriu. Renato entrou e olhou para as duas. Tá tudo bem? Cecília respondeu. Não. Lívia falou ao mesmo tempo. Tá. Renato cruzou os braços. Qual das duas eu escuto? Cecília sorriu sem humor. A amante. Parece que é ela que você escuta ultimamente. Cecília, vai me expulsar também? Hoje não. Que alívio. Lívia tocou no braço dela. Vai ficar com o Davi? Cecília saiu ao passar pelo irmão, falou baixo. Você não faz ideia do tamanho da besteira que tá fazendo. Renato esperou a porta fechar. Você contou para ela? Ela tem olhos. Eu perguntei outra coisa. Lívia pegou 2 pratos. E eu não tô mais interessada em responder interrogatório. A gente é casado, ela pousou os pratos. Você devia ter lembrado disso antes de trazer Isadora. Eu falei que vamos conversar depois. Eu também, Renato chegou mais perto. O que você tá escondendo? Lívia encarou o marido. Por um instante. Pensou em contar sobre a conta separada, sobre os documentos que já tinha organizado, sobre a conversa com uma advogada 4 dias antes, sobre a proposta profissional que recebera e ainda não aceitara, sobre a assinatura que poderia mudar mais do que Renato imaginava. Mas não contou, porque alguma coisa na frase de Isadora ainda incomodava. O menino ainda pode complicar tudo. Ela não tinha ouvido aquela mensagem. Não sabia que existia, mas ouvira o suficiente na varanda. Ninguém falou em Davi e isso bastava. Eu não estou escondendo nada que seja problema seu hoje. Renato soltou uma risada. Essa frase não faz sentido. Vai fazer. Tá me ameaçando? Lívia pegou os pratos novamente. Tô te avisando. Renato segurou o pulso dela, não apertou, mas Lívia olhou para a mão, depois para o rosto dele. Renato soltou. Não faz nenhuma loucura. Segunda pessoa que me diz isso hoje, ele franziu a testa. Quem foi a primeira? Lívia respondeu. Sua amiga de trabalho. A expressão dele mudou por meio segundo. Lívia viu. Por que ela diria isso? Pergunta para ela. O que vocês conversaram? Eu achei que você não queria cena. Renato ficou parado. Lívia saiu da cozinha. Quando ficou sozinho, ele tirou o celular do bolso. Abriu a conversa com Isadora, digitou. O que você falou para Lívia? A resposta veio quase na hora. Nada demais. Renato, ela disse que você falou para não fazer nenhuma loucura. 3 pontinhos apareceram, sumiram. Voltaram Isadora. Eu quis dizer sobre a separação.
Renato leu 2 vezes, não respondeu, só que tinha um detalhe. Ele nunca tinha contado a Isadora que Lívia sabia da separação. Porque, tecnicamente, ainda não havia separação nenhuma anunciada. Renato bloqueou a tela. Quando voltou à festa, encontrou Isadora perto do bar. "Preciso falar com você." Ela olhou para o rosto dele e entendeu. "Agora, agora." Isadora colocou a taça sobre a mesa. Eles foram até uma sala menor. Renato fechou a porta. "O que você disse para Lívia?" "Já respondi." "Responde de novo." "Que ela não devia fazer nada impulsivo." "Por quê?" "Porque ela estava me provocando." "E por que você falou em separação na mensagem?" Isadora cruzou os braços. "Porque é óbvio." "Não é." "Renato, você me trouxe aqui." "Isso não significa que eu falei com ela." Isadora riu, incrédula. "Então você me trouxe para a festa do seu filho sem ter falado com sua esposa." "Não muda de assunto." "Eu não estou mudando. Eu estou tentando entender se você perdeu a cabeça." Renato se aproximou. "Você falou alguma coisa sobre o Davi?" Isadora congelou. Foi menos de um segundo, mas ele viu. "Por quê?" Responde. "Não. Tem certeza?" "Tenho." Renato apontou para a porta. "Então não fala com a Lívia sozinha de novo." Isadora abriu a boca, fechou, depois sorriu de um jeito frio. "Engraçado." "O quê?" "Você me traz aqui para mostrar que acabou com ela. Mas na primeira vez que sua esposa faz uma pergunta, você corre para me controlar." Renato baixou a voz. "Não faz isso hoje." "Fazer o quê?" "Apontar que você está com medo dela." "Eu não tenho medo da Lívia." Isadora respondeu. "Então para de agir como se tivesse." A porta abriu antes que ele retrucasse. Álvaro estava do outro lado. "Desculpa. Achei que a sala estava vazia." Renato olhou para ele. "Precisa de alguma coisa?" "Não. Só procurava um lugar mais quieto para atender uma ligação." Álvaro olhou primeiro para Renato, depois para Isadora. "Mas parece que escolhi mal." Ele se afastou. Renato fechou a porta novamente. Isadora perguntou. "Ele ouviu?" "Não importa." Mas importava. Álvaro voltou devagar pelo corredor. Não tinha ligação nenhuma. Na verdade, ele estava procurando Renato. Queria contar que recebera, naquela mesma tarde, um aviso do jurídico sobre uma movimentação incomum envolvendo uma das empresas controladas pela Holding O. Nome de Davi aparecia nos documentos. É também o de Lívia. Só que, depois do que ouvir atrás da porta, Álvaro resolveu esperar, porque alguma coisa não encaixava. E ele queria descobrir quem, naquela casa, estava mentindo para quem. Pouco antes das 8, o animador avisou que estava na hora do bolo. As crianças correram para a mesa, Davi ficou no meio. Lívia de um lado, Renato do outro, foi Davi quem estragou a disposição perfeita. "Papai, fica do lado da mamãe." Renato hesitou. "Tô aqui, filho." "Não, aqui." O menino apontou para o espaço ao lado de Lívia. Convidados mais próximos ficaram quietos. Renato foi. Isadora permaneceu alguns passos atrás. Davi olhou para ela. "Você não vem?" Isadora pareceu surpresa. "Eu? Você é amiga do papai." Lívia ficou tensa. Renato respondeu. "Ela pode ficar aí." Davi deu de ombros, as luzes baixaram. Todo mundo começou a cantar. Davi bateu palmas no próprio ritmo, feliz de verdade. Naquele minuto, não existia traição para ele. Não existia divórcio. Não existia mulher do pai. Só existia o bolo de chocolate, o telescópio novo e as pessoas que ele amava cantando seu nome. Lívia percebeu isso e quase perdeu o controle. Não chorou. Abaixou-se e ajeitou a gola da camisa dele. Davi sussurrou. "Mãe, oi. Posso pedir qualquer coisa, pode?" "Mesmo difícil?" Ela sorriu. "Pedido de aniversário pode." Renato ouviu. "Só não pede um foguete." Davi riu. "Não é." Álvaro, mais atrás, observava. Cecília segurava o celular filmando. Isadora estava imóvel. O parabéns terminou. Alguém gritou. "Faz um pedido." Davi fechou os olhos. Lívia olhou para ele. Renato também. Durante alguns segundos, ninguém falou. Davi abriu os olhos, mas não soprou as velas. Ele virou o rosto para o pai. "Papai." Renato sorriu. "Oi, campeão. Você falou que aniversário é dia de falar a verdade, né?" O sorriso de Renato enfraqueceu. "Falei." Lívia olhou para o marido. "Quando você falou isso?" Davi respondeu. "Quando eu quebrei o vaso da vovó." Algumas pessoas riram. Davi não. Ele apontou para Isadora. "Então fala para a mamãe por que você chama ela de amor no telefone."
A sala inteira parou. Renato ficou branco. Lívia não se mexeu. Isadora baixou os olhos. Davi continuou, ainda sem entender o tamanho daquilo. Eu ouvi ontem. Renato abriu a boca. Filho, meu pedido é você não mentir mais para mamãe. Ninguém tocou no bolo, ninguém riu. Davi olhou de novo para as velas. Posso pedir outra coisa também? Lívia finalmente conseguiu falar. Pode, meu amor. O menino apontou para Isadora. Eu quero que ela devolva a pasta azul que pegou do quarto da mamãe. Isadora ergueu a cabeça. Renato virou para ela. Que pasta? Davi respondeu antes. A que tem meu nome é vez. Isadora não conseguiu esconder o medo. A primeira pessoa a se mexer foi Lívia. Ela não olhou para Isadora. Abaixou-se diante de Davi e apoiou as duas mãos nos ombros dele. Filho, olha para mim, Davi obedeceu. Você viu ela pegando a pasta? Vi. Quando? Ontem. Renato deu um passo à frente. Ontem onde? Davi apontou para o corredor que levava aos quartos. No quarto da mamãe, Isadora tentou rir, o som saiu errado. Isso não faz sentido. Eu nem estava aqui ontem. Davi franziu a testa. Tava sim. O salão ficou ainda mais quieto. Renato virou devagar. Isadora. Ela respondeu rápido. Eu vim buscar você antes do jantar. Você disse que esperou no carro. Esperei quase o tempo todo. Davi ergueu a mão como quem queria corrigir a professora. Não esperou. Lívia não tirou os olhos do filho. O que aconteceu? Davi apontou para o corredor de novo. Eu estava procurando meu carrinho vermelho. Aí vi ela saindo do seu quarto com uma pasta. E como você sabe que era minha? Porque tinha uma etiqueta com seu nome. Renato perguntou. E o seu nome? Davi pensou. Estava numa folha que caiu. Isadora mexeu a cabeça. Ele tem 7 anos. A frase saiu antes que ela pudesse segurar. Cecília avançou um passo. E daí? Ele pode ter confundido. Davi olhou para Isadora. Eu sei ler. Cecília quase sorriu. Álvaro não. Ele tinha parado de observar como convidado. Agora observava como homem de negócios. Que documento era esse, Lívia? Ela se levantou. Eu quero descobrir também. Renato tentou assumir o controle. Acabou a festa. Davi olhou para ele. Mas eu nem soprei a vela. A frase atingiu a sala de um jeito que discussão nenhuma conseguiria. Lívia fechou os olhos por um instante. Renato percebeu, olhou para o filho. Depois para as dezenas de pessoas ao redor, pela primeira vez naquela noite, parecia não saber qual papel deveria representar o pai, o marido, o dono da casa. Ou o homem que tinha acabado de ser exposto pelo próprio filho. Cecília se aproximou de Davi. Vem comigo. O menino não saiu. Eu fiz coisa errada. Lívia respondeu na hora. Não. O papai tá bravo. Não com você. Renato se abaixou. Filho, você não fez nada errado. Davi apontou para as velas. Então posso terminar? Lívia olhou para o marido. Foi ela quem disse. Pode. Todos cantaram de novo. Dessa vez, ninguém cantou direito. Davi soprou as velas, bateu palmas, sorriu. E aquele sorriso foi pior do que qualquer acusação, porque mostrava que ele ainda não entendia o que tinha quebrado. O sim que as velas apagaram, Lívia chamou Cecília. Leva ele lá para cima. Eu não quero subir. Davi reclamou, Lívia se abaixou. Só por alguns minutos, por quê? Ela encostou a testa na dele. Porque adulto vai conversar sobre coisa chata. Davi suspirou. Sempre é coisa chata. Eu sei. Posso levar o telescópio? Pode. Álvaro ajudou a pegar a caixa. Davi apontou para ele. Você monta. Álvaro respondeu. Eu sabia que sua mãe era uma mulher inteligente. Renato não reagiu. Davi saiu com Cecília. Assim que o menino desapareceu na escada, o clima mudou. Lívia virou para Isadora. Cadê a pasta? Isadora cruzou os braços. Eu não peguei nada. Davi viu. Uma criança viu uma pasta. Isso não prova nada. Renato falou baixo. Você entrou no quarto? Isadora olhou para ele. Renato, não faz isso. Eu fiz uma pergunta. Eu entrei porque estava procurando você. Meu quarto não fica lá. Eu me confundi. Lívia soltou uma risada curta. Você já veio nessa casa outras vezes? Isadora demorou um segundo. Não. Então como sabia qual era meu quarto? Silêncio. Renato virou o rosto para ela. Isadora percebeu a armadilha tarde demais. A empregada comentou, Lívia respondeu. Qual? Eu não sei o nome. Então descreve. Não vou entrar nesse jogo. Você já entrou.
Álvaro colocou a caixa de presente que ainda segurava sobre uma cadeira. Lívia, você sabe o que tinha nessa pasta? Ela hesitou. Renato percebeu. Sabe, Lívia respondeu. Documentos. Que documentos? Meus. Que documentos? Agora havia outra tensão, não entre Lívia e Isadora. Entre marido e mulher, Lívia encarou Renato. Cópias de contratos antigos, documentos pessoais e alguns registros relacionados ao Davi. Renato ficou sério. Que registros? Não é hora. Acabou de virar hora. Não na frente de todo mundo. Renato olhou ao redor. Só então pareceu lembrar que ainda havia convidados ali. Alguns já começavam a se afastar com aquela pressa falsa de quem queria ir embora sem parecer curioso. Lívia chamou o responsável pela casa. Ajuda os convidados com a saída. Por favor, Renato falou. Ninguém precisa sair. Lívia virou. A festa acabou. Você não decide isso sozinho. Não estou sozinha. Nosso filho já subiu. Cecília reapareceu no topo da escada e não vai descer enquanto ela estiver aqui. Isadora olhou para Renato. Esperava que ele defendesse sua presença. Ele não fez. Foi o primeiro golpe real. Isadora, ele disse, entrega a pasta. Você acredita nisso? Entrega. Eu não tenho pasta nenhuma. Lívia perguntou. Seu carro está lá fora? Isadora riu. Você quer revistar meu carro? Não. Lívia pegou o celular. Quero que você vá embora. E amanhã a gente resolve o resto por outro caminho. Isadora avançou um passo. Não me ameaça. Eu não estou ameaçando. Tá insinuando que eu roubei. Meu filho disse que viu. Isadora apontou para a escada. Seu filho ouviu você falando mal de mim? Lívia mudou o rosto. Eu nunca falei de você com ele. Claro, nunca. Criança repete o que escuta. Cecília desceu 2 degraus. Você tá chamando meu sobrinho de mentiroso? Isadora respondeu. Eu estou dizendo que ele pode ter entendido errado. Álvaro interferiu antes que Cecília descesse o resto. Isadora, isso é simples. Se você não pegou a pasta, vai embora. Amanhã tudo pode ser verificado com calma. Ela olhou para ele. Você não manda em mim. Não. Álvaro ajeitou o punho da camisa. Mas eu conheço Renato há 20 anos. E estou tentando impedir que ele cometa a terceira estupidez da noite. Renato lançou um olhar irritado. Álvaro. Primeira, trazer a amante. Segunda, fazer isso sem conversar com a Expo. A terceira seria tratar o próprio filho como se ele fosse uma testemunha inconveniente. Ninguém falou. Renato desviou o olhar. Isadora percebeu que tinha perdido o ambiente. Pegou a bolsa. Eu vou embora, Lívia perguntou. A pasta? Isadora respondeu. Procura melhor. Virou as costas. Renato não foi atrás. Isadora caminhou até a entrada. Passou pelos últimos convidados. Sorriu uma vez para uma mulher que fingiu não reconhecê-la. Chegou ao carro. Entrou. Só quando a porta fechou, deixou o rosto cair. O motorista perguntou. Para onde? Isadora abriu a bolsa. Espera. Tirou uma meliante de chaves, depois uma pasta fina azul, dobrada o suficiente para caber entre 2 compartimentos internos. Ficou olhando para ela. Não havia levado a pasta inteira, só uma parte, folhas que julgara importantes, um contrato, uma cópia de escritura. E um documento onde o nome de Davi aparecia em destaque. Ela puxou o celular. Dessa vez mandou a mensagem e ele viu. Precisamos mudar o plano. A resposta demorou menos de 10 segundos. Não escreva mais por aqui. Isadora apagou a conversa. O motorista perguntou de novo. Senhora? Jardins. O carro saiu. Do 2º andar, Álvaro viu as lanternas desaparecerem. Ele estava sozinho perto da escada, ou achava que estava. Você também acha que ela pegou? Lívia apareceu atrás dele. Álvaro virou. Acho. Por quê? Porque quem não pegou pergunta o que tinha dentro. Lívia ficou quieta. Ela não perguntou. Não. Álvaro olhou em direção à sala. Renato sabe o que tinha? Não. E você pretende contar? Lívia respondeu. Depende. De quê? Do que você sabe. Álvaro não sorriu. Mais do que eu gostaria. Na biblioteca, Renato esperava os dois. Quando Lívia entrou, ele fechou a porta. Agora você vai me explicar. Não fala comigo nesse tom. Meu filho acabou de dizer na frente de todo mundo que a mulher com quem eu estou saiu do seu quarto com documentos que têm o nome dele. Então sim, você vai explicar. Lívia largou o celular sobre a mesa.
A mulher com quem você está. Renato percebeu tarde demais. Não muda de assunto. Eu só queria ouvir você falar. Ele passou a mão pelo rosto. Lívia, você queria conversar depois da festa. A festa acabou. Renato ficou parado. Álvaro manteve distância. Aquilo não era uma discussão que ele pudesse conduzir. Lívia perguntou. Há quanto tempo? Renato demorou. 5 meses, ela assentiu uma vez. Não chorou, não levantou a voz. E você pretendia me contar quando? Eu estava tentando resolver. Resolver o quê? Tudo. Tudo é uma palavra confortável. Eu não queria machucar o Davi. Lívia soltou uma risada sem humor. Você trouxe ela no aniversário dele. Renato respondeu. Eu errei. Não. Você calculou mal. A frase parou no ar. Qual a diferença? Erro é quando você não sabe o resultado. Você sabia que eu estaria aqui. Sabia que seu filho estaria aqui. Sabia que a família inteira estaria aqui. Só achou que ninguém ia te enfrentar. Álvaro baixou os olhos. Renato apertou o maxilar. Você quer a verdade? Finalmente. Nosso casamento já não existia fazia tempo. Lívia inclinou a cabeça. Para nós dois, não fala por mim. A gente mal conversava. Você parou de conversar. Porque tudo virava cobrança. Você chama pergunta de cobrança quando não gosta da resposta. Renato deu 2 passos até a janela. Eu estava sufocado. Lívia olhou para as costas dele e achou ar na Isadora. Ele não respondeu, ela continuou. Tudo bem. Renato virou. Aquilo o surpreendeu mais do que grito. Tudo bem? Você escolheu. Lívia, eu também vou escolher. Ela pegou o celular. Amanhã você recebe os documentos da separação. Renato ficou imóvel. Você já preparou? Já. Há quanto tempo? 4 dias. Então você sabia da Isadora. Sabia o suficiente. E fez tudo escondido. Lívia riu. Não fala essa palavra para mim hoje. Renato percebeu, olhou para o celular dela. O que tem a ver com a pasta? Álvaro finalmente entrou. Talvez bastante. Renato virou. Você sabe alguma coisa? Álvaro respondeu. Recebi hoje um aviso do jurídico da holding. Sobre uma alteração societária que depende da conferência de documentos ligados a um fundo patrimonial antigo. Renato ficou sério. Qual fundo? Álvaro olhou para Lívia. Ela fechou os olhos por um instante. O fundo do meu pai. Renato franziu a testa. Seu pai não deixou fundo nenhum. Deixou. Eu vi o inventário. Você viu o que foi incluído no inventário. Renato se aproximou. Do que você está falando? Lívia apoiou as 2 mãos na mesa. Antes de morrer, meu pai transferiu uma participação minoritária que ele tinha em 2 empresas para uma estrutura patrimonial separada. Que empresas? Álvaro respondeu. Uma delas hoje faz parte do Grupo Albuquerque. Renato olhou para ele. Isso é impossível. Não é. Meu pai comprou aquela participação. Álvaro corrigiu. Comprou parte, Lívia falou. A outra parte ficou vinculada a mim. Renato riu. Não porque achasse engraçado, porque não acreditava. Você quer dizer que é sócia escondida da minha empresa? Não. Então o quê? Eu sou beneficiária de uma participação que você nunca se preocupou em entender. Quanto? Lívia não respondeu. Renato virou para Álvaro. Quanto? Dependendo de como os documentos antigos forem reconhecidos depois da reorganização societária, pode chegar perto de 11% de uma das controladoras. Renato ficou em silêncio. 11%. Não era controle, mas era influência suficiente para mudar votações apertadas. Era acesso, era poder de bloquear certas decisões. É pior, era poder que ele não sabia que a esposa tinha. Você sabia disso o tempo todo? Ele perguntou. Lívia respondeu. Eu descobri tudo há 7 meses e escondeu de mim. Eu tentei falar. Quando? No dia em que você disse que não tinha tempo para ouvir sobre papel velho do meu pai, porque estava entrando numa reunião, Renato parou, lembrou. Não de tudo. Só dela entrando no escritório com uma caixa pequena. Ele nem tinha tirado os olhos do notebook. Tinha dito para deixar com o contador. Por que não insistiu? Lívia encarou. Porque depois de 11 anos eu cansei de pedir 5 minutos de atenção. Álvaro desviou o rosto. Renato sentou. Pela primeira vez, parecia menor naquela sala. E o Davi? Lívia respondeu. Se alguma coisa acontecer comigo, a participação vai para ele.
Renato levantou os olhos. É por isso que o nome dele estava na pasta. Sim, então Isadora sabia disso. Essa é a pergunta. Álvaro tirou o celular. Não é a única. Renato olhou. O quê? Há 3 semanas alguém tentou solicitar cópias de documentos ligados à antiga participação. Lívia ficou tensa. Quem? O pedido veio por intermédio de um escritório terceirizado. Nome? Álvaro respondeu. Ainda não tenho. Renato levantou. Descobre. Álvaro não se mexeu. Eu vou descobrir. Mas você não vai tratar isso como se pudesse mandar em todo mundo e resolver amanhã de manhã. Por quê? Porque qualquer ação precipitada pode prejudicar justamente a pessoa que você diz querer proteger. Ele apontou para o andar de cima. Davi, Renato ficou quieto. Foi a primeira vez naquela noite que alguém usou o nome do menino e ele não respondeu com defesa. Lívia perguntou. Você acha que Isadora veio atrás disso? Álvaro respondeu. Eu acho cedo para concluir. Renato falou. Ela não sabia. Lívia virou. Tem certeza? Eu nunca contei. Você acabou de descobrir. Exatamente. Lívia não disse nada, mas Álvaro disse. Não saber por você não significa não saber. Renato levantou os olhos. A frase ficou ali, pesada. Naquela noite, Isadora não voltou para casa. Foi a um apartamento menor em Pinheiros que Renato nem conhecia. Um homem esperava na cozinha, não tinha mais de 40 anos. Terno sem gravata. Uma cicatriz pequena perto do queixo. Isadora entrou e jogou a bolsa sobre a mesa. Deu errado. Ele não perguntou como. O que você trouxe? Ela tirou as folhas. Isso o homem leu a primeira página. Faltam anexos. Tive que sair. Você devia ter pegado tudo. O filho viu, ele levantou os olhos. Você disse que o quarto estaria vazio. Estava. Então, como uma criança te viu? Criança anda. O homem passou uma página. E Renato? Desconfiado. De você? Ainda não o suficiente. Então a gente recua. Isadora riu. Agora? Agora. Você me colocou nisso durante meses e quer recuar porque uma criança falou numa festa. O homem dobrou uma folha. Eu te coloquei? Ela ficou séria. Não começa. Você me procurou primeiro. Porque você disse que Renato estava desviando patrimônio antes da separação. E estava. Você disse que se eu conseguisse acesso à casa, eu disse que precisava confirmar documentos. Eu fiz mais do que confirmar. O homem olhou para ela. Esse foi seu problema. Isadora apoiou as duas mãos na mesa. Meu problema foi acreditar que você queria só informação. Ele permaneceu sentado. E você queria o quê? Amor? A pergunta acertou. Isadora riu uma vez. Você não conhece ele. Conheço o tipo. Não. Homem rico casado, amante esperando promessa, esposa subestimada. Conheço. Ela puxou as folhas da mão dele. Acabou. Ele segurou. Ainda não. Eu não vou continuar entrando naquela casa. Não precisa. Então o quê? Precisamos saber se Lívia já ativou a participação. Isadora olhou. Ativou? Se ela formalizar tudo antes da reorganização, muda a composição do conselho. E isso interessa a você por quê? Ele soltou os papéis. Porque tem gente suficiente querendo que Renato não controle sozinho a próxima assembleia. Isadora ficou parada. Você disse que isso era sobre me proteger. Também. Mentiroso. O homem sorriu. Agora você entende por que Renato gosta tanto de você. Isadora deu um tapa nele. O som seco encheu a cozinha. Ele virou o rosto devagar. Não levantou. Melhor? Isadora respirou pela boca. Quem está por trás disso? Ele respondeu. Eu. Você não precisa saber. Eu preciso. Não. Ela pegou a bolsa. Então fica com seus papéis. Ele falou antes que ela chegasse à porta. Se você sair agora, amanhã Renato vai descobrir que o acesso ao arquivo interno aconteceu usando uma credencial vinculada ao seu nome. Isadora parou, virou. Que credencial? A que você pediu para assistente dele. O rosto dela mudou. Você disse que aquilo não deixava registro. Eu disse que provavelmente não deixaria. Seu filho dá... Ele ergueu a mão. Pensa antes. Isadora ficou imóvel. Agora não era mais amante tentando vencer esposa. Era alguém entendendo que tinha sido empurrada para dentro de uma coisa muito maior. O que você quer? Ele respondeu. Só tempo. No dia seguinte, Renato apareceu cedo na cozinha. Lívia já estava acordada. Davi comia pão de queijo de pijama. Pai, Renato forçou um sorriso. Bom dia, campeão.
Davi olhou para a cadeira vazia. Sua amiga foi embora. Lívia fechou os olhos por meio segundo. Renato sentou ao lado do filho. Foi. Ela devolveu a pasta? Ainda não, Davi mastigou devagar. Então ela roubou? Renato respondeu. A gente ainda não sabe. Mas quando alguém pega coisa que não é dele, é roubo. Lívia tentou intervir. Davi, o menino olhou para o pai. Você tá bravo comigo? Renato ficou quieto. Davi baixou os olhos. Foi rápido. Mas o pai viu e alguma coisa nele cedeu não. Renato puxou a cadeira mais perto. Olha para mim. Davi olhou. Eu tô bravo comigo. Por quê? Renato demorou. Lívia observou. Ele podia mentir. Podia simplificar. Podia fugir. Porque eu fiz uma coisa que machucou sua mãe? Davi perguntou. A Isadora. Renato assentiu. Sim. Você gosta dela? A pergunta foi limpa demais. Renato passou a mão no rosto. Gosto, Davi pensou. E da mamãe? Lívia se levantou. Davi, termina o café. O menino insistiu. Ele não respondeu. Renato olhou para Lívia, depois para o filho. Eu amo sua mãe de um jeito que eu não soube cuidar. Lívia ficou imóvel. Não era a resposta que ela queria. Talvez porque estivesse atrasada. Davi perguntou. Então pede desculpa. Renato engoliu. Vou pedir. E ela perdoa. Lívia se virou para a pia. Renato respondeu. Isso não depende de mim. Davi pareceu não gostar. Aniversário é complicado. Lívia sorriu sem querer. Muito depois do café, Cecília levou Davi para a escola. Assim que a porta fechou, Renato falou. O que eu disse ontem continua valendo. Lívia respondeu. Qual parte? Eu errei. Você também disse que nosso casamento já não existia. Eu estava com raiva. Então escolhe melhor o que fala quando está com raiva. Renato aproximou-se. Eu não quero discutir isso agora. Ótimo. Quero proteger o Davi. Finalmente concordamos em alguma coisa. E para isso eu preciso saber tudo sobre esses documentos. Lívia pegou a bolsa. Você vai saber o que for necessário. Você ainda não confia em mim. Ela olhou para ele. Renato, eu descobri ontem que você trouxe sua amante para o aniversário do nosso filho. Você realmente quer medir confiança hoje? Ele ficou quieto. Lívia passou por ele. Às 10 vou encontrar Álvaro. Eu vou junto. Não. Por quê? Porque ele pediu para falar comigo sozinha. Renato fechou o rosto. Isso tá virando uma reunião contra mim. Lívia parou. Nem tudo é sobre você. Quando envolve minha empresa, é. Ela virou. Essa frase é exatamente o motivo de você estar nessa situação. No escritório de Álvaro, Lívia encontrou uma mesa cheia de cópias antigas. Ela empurrou uma folha. Reconhece? Ela leu. Assinatura do meu pai. A participação foi transferida do jeito que você explicou. Então está confirmada. Em parte. O que falta? Provar a cadeia completa de titularidade antes da reorganização. Lívia soltou o ar devagar. E a pasta tinha isso. Alguns documentos, sim. Sem eles eu perco tudo? Não. Ela olhou. Tem cópias em outros lugares. Então por que alguém pegaria? Álvaro inclinou-se. Porque talvez não quisesse destruir. Quisesse ler. Exato. Lívia ficou alguns segundos em silêncio. Quem ganharia sabendo disso antes da assembleia? Álvaro respondeu. Muita gente. Nome. Renato, obviamente. Ele não sabia. Agora sabe. Quem? Álvaro hesitou. Um grupo de investidores que vem pressionando por mudanças na governança. E 2 membros da família. Lívia ergueu os olhos. Cecília? Não. Quem? Álvaro respondeu. O tio de Renato. Otávio. Lívia quase riu. Otávio mal aparece. Justamente. Você acha que ele está por trás disso? Acho que ele tem interesse suficiente para ser investigado. Lívia passou a mão pela pasta. E Isadora? Pode ter sido usada. Ela não parece-te ingênua. Gente esperta também é usada. Só precisa achar que está usando alguém primeiro. A frase incomodou Lívia, porque combinava demais com Renato. Às 11h20, Álvaro recebeu uma ligação, atendeu, falou pouco, depois desligou. Encontraram o pedido feito ao arquivo interno. Lívia levantou. Quem? Álvaro olhou para a tela. Acesso autorizado por uma assistente de Renato. Pedido de quem? Isadora. Lívia ficou em silêncio. Então ela sabia. Álvaro respondeu. Sabia que precisava procurar alguma coisa. Não necessariamente o quê. Exato. Lívia pegou o celular. Vou ligar para Renato. Álvaro ergueu a mão. Espera. Por quê?
Porque tem mais, Ellie virou o notebook. O pedido foi feito há quase 4 meses. Lívia olhou. Antes de eu descobrir a traição. Sim. E antes de eu começar o processo da participação, sim, ela sentou devagar. Então Isadora não começou isso por causa da separação. Provavelmente não. Lívia olhou de novo para a tela. 4 meses. Aquilo mudava tudo. Renato chegou menos de meia hora depois. Ninguém tinha chamado. Álvaro abriu a porta. Como você soube? Minha assistente me ligou. Entrou. Olhou para Lívia. É verdade? O quê? Isadora acessou o arquivo interno há meses. Álvaro respondeu. Usou uma autorização da sua assistente. Renato ficou parado. Para quê? Documentos relacionados às antigas participações. Renato apertou os dentes. Ela não sabia da Lívia. Álvaro respondeu. Então alguém contou. Renato pegou o celular. Lívia perguntou. Vai fazer o quê? Ligar. E perguntar se ela está espionando sua empresa. Exatamente. E você acha que ela vai dizer sim? Renato parou. Lívia continuou. Você passou meses acreditando no que ela dizia porque queria acreditar. Não faz a mesma coisa agora só em sentido contrário. Renato guardou o celular. Então Álvaro respondeu. Deixar ela pensar que ainda não sabemos. Renato não gostou. Não. Por quê? Porque envolve meu filho. Lívia encarou. Agora envolve. Renato percebeu o golpe. Lívia. Não. Você quer agir porque se sente traído. Eu entendo. Mas ontem eu também queria jogar aquela mulher para fora da casa. E não fez. Por causa do Davi ela se aproximou. Então faz a mesma coisa. Engole sua raiva por algumas horas e pensa. Renato olhou para a esposa. Foi a primeira vez em anos que seguiu uma orientação dela sem discutir até o fim. Tá, Álvaro, percebeu? Lívia também. Só nenhum dos dois comentou. Naquela tarde, Renato mandou uma mensagem para Isadora. Precisamos conversar. Ela respondeu 10 minutos depois. Também acho Renato hoje. 8, Isadora. Na minha casa? Renato. Não. No hotel, Lívia leu a conversa. Ela vai desconfiar. Renato respondeu. Ela já desconfia. Então por que aceitaria? Porque vai achar que eu quero esconder de você. Lívia não gostou da facilidade com que ele respondeu. Você fez isso muitas vezes? Ele olhou para a tela. O quê? Usou o hotel para encontrar ela. Renato ficou quieto. Lívia devolveu o celular. Esquece. Lívia. Não agora, ele segurou o aparelho. Você tem razão sobre... Não é hora. Foi pouco, mas era alguma coisa. Às 8, Renato entrou sozinho no bar do hotel. Isadora já estava sentada. Você demorou? Trânsito. Desde quando o trânsito te atrasa? Desde sempre, ela sorriu. Tá estranho, Renato sentou. Ontem foi complicado. Você me expulsou. Eu pedi para você ir embora. Na frente dela, você queria que eu fizesse o quê? Isadora pegou a taça. Me defendesse. Davi disse que te viu com uma pasta. E você acredita? Renato respondeu. Eu acredito que ele viu alguma coisa. Isadora apoiou a taça. Você veio me interrogar. Vim conversar. Sobre sua esposa? Sobre nós. Ela relaxou um pouco. Era exatamente o que Renato esperava. E nós somos o quê? Ela perguntou. Ele demorou. Complicados, Isadora riu. Que romântico. Você sabia onde eu estava entrando quando começou comigo. Eu sabia que você era casado. Não sabia que sua esposa escondia metade da vida de você. Renato parou. O que você quer dizer? Isadora percebeu. Tarde demais. Nada, repete. Eu só quis dizer... Você falou que Lívia escondia metade da vida de mim. Isadora mexeu na taça. Você vive reclamando que ela não te conta nada. Eu nunca falei isso. Falou sim. Quando? Renato. Eu não tenho memória de cada conversa. Ele se inclinou. Você sabia da participação dela? Isadora levantou os olhos. Não respondeu. Renato já tinha resposta. Desde quando? Eu não sabia de participação nenhuma. Isadora. Eu ouvi coisas. De quem? Gente da empresa. Quem? Você acha que só você tem funcionário fofoqueiro? Renato ficou imóvel. Você entrou no arquivo interno. O rosto dela mudou. Quem te disse? Então entrou. Isadora recuou na cadeira. Você armou isso? Responde. Sua assistente me ajudou porque eu estava tentando entender uma informação sobre uma empresa que você queria comprar. Mentira. Não fala assim comigo. Que empresa? Ela ficou sem resposta. Renato apoiou as mãos na mesa.
Quem te mandou procurar os documentos? Isadora abriu a bolsa. Acabou ela e segurou o pulso dela. Soltou na mesma hora. Quem? Não toca em mim. Quem? Isadora levantou. Você quer saber? Pergunta para o seu tio. Renato ficou imóvel, ela percebeu o efeito. Otávio? Isadora riu. Tá vendo, você não sabe de nada. O que ele tem a ver com você? Comigo nada. Então com quem? Ela ficou calada. Renato levantou também. Isadora, eu não vou virar bode expiatório da sua família. Ninguém falou em família. Ele falou. Renato parou. Quem é ele? Isadora apertou a bolsa. Eu não sei o nome verdadeiro. Renato soltou uma risada. Você espera que eu acredite nisso? Eu também não acreditei quando ele disse que sua esposa tinha uma participação escondida. Aí eu vi documento. Você roubou. Eu peguei cópia. Do quarto dela. Isadora ergueu a voz. Porque ele disse que se eu provasse que a Lívia estava se preparando para tomar controle de parte do grupo, você finalmente ia entender que ela nunca foi essa santa que finge ser. Renato ficou olhando. E você acreditou? Isadora respondeu. Você acreditou primeiro. Silêncio. Aquilo doeu porque era verdade. Ela continuou. Você passou meses dizendo que Lívia era fria, que escondia coisa, que não te apoiava, que fazia você se sentir um estranho dentro da própria casa. Eu só achei que estava descobrindo por quê. Renato desviou o olhar. E depois? Isadora respondeu. Depois percebi que o homem queria muito mais do que ajudar você. O quê? Tirar você do controle da próxima votação. Renato encarou. Qual votação? A reorganização das controladoras. Ele ficou quieto. Isadora percebeu. Você nem sabia. Continua. Se a participação da Lívia fosse ativada, vocês juntos teriam força para bloquear a proposta do seu tio. Que proposta? Venda de ativos. Renato ficou pálido. Quais ativos? Eu não sei. Você está mentindo. Dessa vez não? Ela pegou o seu celular. Eu tenho um endereço. De quê? Do apartamento onde encontrei o homem. Renato estendeu a mão. Me dá. Isadora guardou. Não. Por quê? Porque eu quero garantia. Garantia de quê? Que você não vai me jogar sozinha na frente disso. Renato riu sem humor. Você entrou na casa da minha esposa e pegou o documento com o nome do meu filho. Isadora respondeu. Porque eu achei que estava protegendo você. Não usa essa frase. Por quê? Porque parece a desculpa que você dá para tudo que faz com Davi? Renato ficou sem resposta. Ela se aproximou. Você quer verdade? Eu fiz coisa errada. Fiz. Mas você me ensinou por meses que Lívia era sua inimiga. Agora descobriu que talvez ela fosse a única pessoa daquela casa que não estava tentando usar você. A frase caiu entre os dois. Isadora entregou um cartão de memória. Tem cópia das conversas. Todas, as que eu não apaguei. Renato pegou. E a pasta? No meu apartamento. Quero hoje. Tá, Renato virou para sair. Isadora chamou. Renato, ele parou. Você vai voltar para ela? Ele não respondeu na hora. Isso não é assunto seu. Isadora riu, mas os olhos não acompanharam. Agora eu entendi. O quê? Eu nunca estava disputando você com a Lívia. Renato esperou. Estava disputando com a versão de você que precisava acreditar que ela era culpada. Ele saiu sem responder. Quando Renato chegou ao escritório de Álvaro, já passava das 10. Lívia estava lá. E ele colocou o cartão sobre a mesa. Otávio. Álvaro ficou sério. Tem certeza? Ainda não. Lívia perguntou. Isadora falou? Falou que um homem ligado a ele pediu os documentos. Nome? Não sabe. Álvaro pegou o cartão. Vamos ver, havia mensagens poucas. Áudios curtos. Um endereço é um arquivo em PDF com uma proposta preliminar de venda de 3 ativos da holding. Renato leu. Isso nunca passou pelo conselho. Álvaro respondeu. Porque ainda não podia, Lívia apontou uma cláusula. Aqui os dois olharam. A venda dependia de uma reorganização societária que reduziria certos poderes de veto, inclusive o de participações antigas reconhecidas antes da mudança. A participação de Lívia. Renato ficou parado. Agora tudo começava a encaixar. Se ela formalizasse os direitos antes da reorganização, Otávio teria um problema. Se os documentos sumissem ou se Lívia parecesse agir escondida contra o marido. Outro problema surgiria: uma guerra dentro da família. E guerra familiar era exatamente o tipo de cenário em que alguém conseguia comprar apoio barato.
Renato olhou para a esposa. Ele queria que eu brigasse com você. Lívia respondeu. Você sempre precisou de muita ajuda. Ele recebeu a frase sem se defender. Não, Álvaro olhou para os dois. Tem mais. Abriu outro arquivo, uma lista de contatos. No topo, o nome da assistente de Renato, depois Isadora, depois 2 executivos. No fim, uma abreviação. Renato ficou imóvel. Isso sou eu? Álvaro respondeu. Pode ser, Lívia olhou para o marido. Você teve contato com esse grupo? Nunca. Álvaro perguntou. Tem certeza? Renato pensou. Meses antes. Um jantar Otávio tinha apresentado um consultor. Falavam de expansão, venda de ativos pouco produtivos e capitalização. Renato assinara uma autorização preliminar para estudo, nada vinculante. Ou pelo menos era o que lembrava. Eu assinei uma autorização de análise. Lívia fechou os olhos. Renato, eu não sabia. Álvaro perguntou. Leu? Renato demorou. Não inteiro. Álvaro recostou na cadeira. Pronto. Lívia soltou o ar. Foi isso? Renato passou a mão pelo rosto. O erro que ele tinha cometido não era só trair a esposa, nem levar Isadora à festa. Meses antes, por arrogância, assinaram um documento sem ler porque Otávio apresentara como rotina. E alguém usara aquela assinatura para construir a aparência de apoio dele a uma operação que agora podia custar o controle da empresa. Eu dei a eles a porta, Renato disse. Álvaro respondeu. Deu. Isadora foi buscar a chave. Lívia olhou para a tela. Não, Renato virou. Não, Isadora achava que era a chave. E não era? Lívia apontou para a lista. Se eles já tinham sua assinatura, por que precisavam dos meus documentos? Álvaro ficou imóvel. Renato olhou de novo. A pergunta mudou tudo. Porque minha participação não era o objetivo. Lívia disse. Álvaro se levantou. Era o obstáculo. Renato falou. Então não queriam tomar de você. Queriam impedir que eu pudesse usar. Álvaro abriu outro arquivo. Leu. Parou, voltou uma página. Achei. Lívia chegou perto. O quê? Ele apontou. Uma cláusula vinculava a eficácia da reorganização à ausência de manifestação formal de certos beneficiários antigos até uma data específica. Lívia olhou para o calendário. Faltavam 2 dias. Renato ficou pálido. Se ela não protocolar, Álvaro completou. A estrutura muda antes que o direito dela seja reconhecido na forma atual. Lívia perguntou. Eu perco? Não necessariamente. Mas pode virar uma disputa de anos. Renato falou. Então protocolamos amanhã. Álvaro respondeu. Não é tão simples. Por quê? Porque faltam os anexos originais da cadeia de titularidade. Lívia ficou quieta. Estavam na pasta azul. Álvaro olhou. Todos. As cópias autenticadas. Renato pegou o celular. Isadora disse que está no apartamento. Lívia respondeu. Ela disse que pegou a pasta inteira? Ele parou, não. Tinha dito que a pasta estava lá, não que todos os documentos ainda estivessem dentro. Renato ligou, Isadora não atendeu. Ligou de novo, nada na terceira tentativa, caiu direto na caixa postal. Lívia pegou a bolsa. Vamos. Álvaro perguntou. Para onde? Apartamento dela, Renato respondeu, eu vou. Lívia olhou. Eu também. Não. Os documentos são meus. Pode ser perigoso. Ela riu. Agora você resolveu me proteger? Renato não reagiu. Não. Resolvi parar de fingir que sei mais do que sei. Lívia ficou alguns segundos olhando para ele. Foi a primeira resposta certa que ele dava em muito tempo. No prédio de Isadora, ninguém respondeu ao interfone. O porteiro reconheceu Renato, ficou desconfortável. Senhor Renato, ela está em casa? Saiu faz uns 20 minutos, sozinha? O homem hesitou. Com um rapaz. Lívia perguntou. Descreve. O porteiro descreveu o homem. Renato e Lívia se olharam, batendo com o que Isadora tinha dito. E levaram alguma coisa? Lívia perguntou. Uma caixa e uma bolsa. Renato fechou os olhos. Para onde foram? Não sei. Lívia pegou o celular. Álvaro tem o endereço do apartamento onde ela encontrou ele. Renato assentiu. No carro, ninguém falou durante vários minutos, até Lívia perguntar. Você amava ela? Renato apertou o volante. Eu achei que sim. Não foi o que eu perguntei. Eu não sei. Pelo menos agora você está aprendendo essa resposta. Ele aceitou, depois perguntou. E você? O quê? Ainda me ama? Lívia olhou pela janela. Não transforma uma noite de desastre em confissão romântica.
Eu não tô tentando, tá? Renato ficou quieto, Lívia completou. E mesmo que eu respondesse sim, isso não consertaria nada. Eu sei. Sabe mesmo? Tô começando. Quando chegaram ao endereço, o apartamento estava vazio. A porta não tinha sido arrombada. Não havia bagunça. Só uma mesa, uma cadeira e uma pasta azul aberta sobre ela. Lívia correu. Renato ficou na porta, olhando o corredor. Ela abriu. Havia documentos, mas faltavam 3 folhas. Não tá tudo. O quê? As certidões da transferência original. Renato fechou os olhos. Sobre a mesa havia um celular barato, tela ligada a uma mensagem aberta. Entregar a manha. 8D a manha abaixo. Um endereço. Álvaro chegou minutos depois, leu. Pode ser armadilha. Renato respondeu. É. Lívia perguntou. Ou entrega. Álvaro olhou para ela. O que você quer fazer? Lívia fechou a pasta. Deixar entregarem. Renato virou. Você tá maluca? Se a gente impedir agora, recupera 3 folhas e continua sem saber quem tá no fim. A gente já sabe que Otávio tá envolvido. Envolvido não é a mesma coisa que ser o fim. Álvaro olhou para a mensagem. Ela tem razão. Renato passou a mão pelo rosto. E se os documentos sumirem? Lívia respondeu. Fazemos cópia do que temos, seguimos quem levar e recuperamos antes que use. Isso é arriscado. Tudo isso já está arriscado. Renato ficou olhando para a esposa. Durante anos, ele achou que Lívia evitava conflito porque era fraca. Naquela noite, percebeu uma coisa pior. Ela evitava conflito porque sabia escolher batalha. Tá, ele disse. No dia seguinte, às 8 da manhã, um motoboy retirou um envelope num café. Álvaro tinha contratado uma equipe particular de segurança corporativa para acompanhar de longe. O envelope foi levado até um prédio comercial na Faria Lima, não para o escritório de Otávio, para um escritório jurídico. Renato, Lívia e Álvaro esperaram numa sala próxima. Às 9h15, receberam a foto de quem saiu com o envelope. Álvaro empalideceu. Quem é? Ele ampliou a imagem. Renato ficou imóvel. O homem não era Otávio, era Marcelo Nogueira, diretor financeiro da holding, um dos executivos mais próximos de Renato, o mesmo homem que durante anos sentava ao lado dele em toda reunião importante. Renato falou baixo. Marcelo não trabalha para o meu tio. Álvaro respondeu. Então talvez seu tio trabalhe com Marcelo. Lívia olhou de novo para a foto. Ou talvez a gente tenha entendido tudo ao contrário. Às 10, Marcelo entrou numa reunião do conselho como se nada tivesse acontecido. Renato estava na cabeceira. Lívia sentada pela primeira vez naquela mesa. Otávio entrou por último, olhou para ela. Sorriu. Que surpresa. Lívia respondeu. Espero que seja a primeira do dia. Otávio sentou. Marcelo abriu os documentos da reunião. Temos bastante coisa para discutir. Renato observou o homem que iria levantar. Queria jogar o cartão de memória sobre a mesa. Queria exigir respostas. Não fez. Lívia tocou uma vez no próprio caderno, era o sinal combinado, esperar. Marcelo começou a apresentar a reorganização. Falava de eficiência, liquidez, redução de risco. Otávio fazia perguntas calculadas. Alguns conselheiros assentiam. Lívia escutou tudo, até Marcelo chegar ao item de venda dos ativos. Essa operação permitiria liberar capital e reduzir exposição. Lívia perguntou. Para quem seria vendido? Marcelo parou. Ainda estamos avaliando propostas. Existem propostas formais? Preliminares. De quais grupos? Otávio sorriu. Lívia, isso é bastante técnico. Ela olhou para ele. Que bom que eu trouxe tempo. O sorriso sumiu. Renato baixou os olhos. Marcelo tentou seguir. Lívia interrompeu. Antes, quero registrar minha participação. A sala ficou imóvel. Otávio virou. Marcelo não. Esse foi o detalhe. Ele já sabia. Lívia percebeu Renato também. Que participação? Um conselheiro perguntou. Álvaro colocou os documentos sobre a mesa. Uma participação anterior à última reorganização do grupo, ainda vinculada à estrutura patrimonial da família de Lívia. Marcelo respondeu rápido demais. Isso não tem validade operacional. Álvaro olhou para ele. Curioso você saber sem ler. Silêncio. Marcelo fechou a boca. Otávio olhou para Marcelo. Só por um segundo, mas Lívia viu. Podemos revisar depois, Otávio disse. Não, Lívia respondeu. Ela colocou outra folha.
Quero registrar hoje. Marcelo respirou pelo nariz. Faltam documentos. Lívia perguntou. Quais? Certidões originais da transferência. Renato ergueu os olhos. Álvaro ficou imóvel. Ninguém naquela sala deveria saber quais folhas estavam faltando. Marcelo percebeu. Tarde demais. Lívia se inclinou. Interessante. Ele tentou corrigir. É o procedimento comum. Não é. Álvaro respondeu antes. Há 4 tipos diferentes de documento que poderiam estar faltando. Você citou exatamente 3 que desapareceram da pasta dela ontem. Marcelo ficou pálido. Otávio fechou a caneta. Acho que essa reunião perdeu o rumo. Lívia virou para ele. Ainda não. Marcelo levantou. Eu não vou participar desse teatro. Renato falou pela primeira vez. Senta. Marcelo olhou. A voz de Renato não estava alta. E talvez por isso funcionasse. Ele sentou. Renato colocou o cartão de memória sobre a mesa. Isadora me deu isso. Marcelo não reagiu. Otávio reagiu. Um mínimo movimento do maxilar Lívia viu. Álvaro viu, Renato continuou. Conversas. Endereço. Proposta de venda. Nomes. Marcelo respondeu. Uma amante sua não é fonte confiável. Lívia olhou para Renato. Ele recebeu o golpe. Concordo, disse. Por isso não estamos usando a palavra dela. Estamos usando os seus próprios registros. Marcelo ficou quieto. Renato colocou outra folha. Você acessou documentos usando credenciais internas. Eu sou o diretor financeiro. Não esses. Posso explicar. Explica. Marcelo olhou ao redor, depois para Otávio. Otávio não ajudou. E foi ali que alguma coisa rachou. Eu fiz isso porque você ia destruir a empresa. Renato ficou imóvel. Como é? Marcelo se inclinou. Você não presta atenção em nada que não seja expansão, imagem e controle. Assina papel sem ler. Compra empresa porque alguém elogia seu instinto. Recusa a venda porque acha que vender ativo é admitir fraqueza. Renato não respondeu. Marcelo continuou. Otávio queria impedir que o grupo quebrasse daqui a 2 anos. Otávio falou. Marcelo. Não. Marcelo bateu a mão na mesa. Agora você fala. Olhou para Renato. Você acha que isso começou por causa da sua esposa? Começou porque você ignorou relatórios durante meses. Renato perguntou. Então você falsificou o apoio? Eu usei a autorização que você assinou, para outra finalidade. Você assinou sem ler? Silêncio. A frase ficou. Renato não tinha como negar. Marcelo virou para Lívia. E quando descobrimos a participação dela, virou um problema. Então mandaram roubar meus documentos. Eu não mandei ninguém roubar, mas quis impedir o registro. Sim. A resposta surpreendeu todos. Marcelo não tentou fugir. Porque se você entrasse antes da reorganização, Otávio não teria votos suficientes. Lívia perguntou. E a venda? Marcelo respondeu. Era para salvar caixa, Otávio finalmente falou. Chega. Marcelo riu. Agora chega. Otávio levantou. Você está emocional. E? Otávio olhou para Renato. Seu diretor perdeu a cabeça. Encerramos. Lívia perguntou. O senhor conhecia Isadora? Otávio virou. Não. Conhecia o homem que se reuniu com ela? Não. Conhecia o apartamento? Não. Lívia colocou uma fotografia sobre a mesa. Álvaro tinha recebido minutos antes. Mostrava Otávio entrando no mesmo prédio 3 semanas antes. Ele ficou imóvel. Renato olhou. Você disse que não conhecia. Otávio respondeu. Eu disse que não conhecia o apartamento. Lívia quase sorriu. Boa resposta. Ela encarou. Cuidado com o que está insinuando. Ainda não insinuei nada. Otávio pegou a pasta. Essa reunião acabou. Lívia respondeu. Para mim acabou mesmo. Ela assinou o pedido formal de reconhecimento e colocou diante de Álvaro. Registra, Marcelo levantou. Faltam as certidões. Lívia respondeu. Não mais. A porta abriu. Cecília entrou. Na mão, 3 folhas. Renato ficou de pé. Cecília? Ela caminhou até Lívia. Isadora deixou isso comigo às 6 da manhã. Marcelo perdeu a cor. Otávio olhou para a porta. Como se calculasse distância. Lívia pegou os documentos. Ela falou alguma coisa? Cecília respondeu. Falou, o quê? Cecília olhou direto para Renato. Disse que Marcelo não era o homem que dava as ordens. A sala parou. Marcelo virou para Otávio. Otávio ficou imóvel, mas Cecília continuou. E que Otávio também não era. Renato franziu a testa. Então quem? Cecília entregou um envelope menor. Lívia abriu.
Dentro havia uma fotografia antiga. Renato reconheceu na hora. Seu pai, ao lado dele, um homem muito mais jovem, do outro lado, o pai de Lívia. No verso, uma data de 20 anos antes e uma frase escrita à mão. A empresa nunca pertenceu só aos Albuquerque. Renato levantou os olhos. Álvaro perdeu a expressão, Lívia percebeu primeiro. Você sabe o que isso significa? Álvaro não respondeu. Renato virou. Álvaro. Ele sentou devagar. Pela primeira vez, desde o começo daquela história. O homem queria saber todas as respostas, não tinha nenhuma pronta. Lívia colocou a fotografia diante dele. Quem é o terceiro homem? Álvaro ficou olhando. Depois disse. Meu irmão. O silêncio que veio depois não tinha nada de vazio. Tinha 20 anos de coisa escondida dentro dele. Renato olhou para a fotografia outra vez. Seu irmão? Álvaro assentiu. Henrique Montenegro. Eu nunca ouvi esse nome. Porque seu pai fez questão disso, Lívia puxou uma cadeira. Explica desde o começo. Otávio tentou interromper. Isso não tem relação com a reunião. Álvaro levantou os olhos. Tem mais relação do que você gostaria. Otávio fechou a boca. Marcelo também não se mexeu. Álvaro virou a fotografia sobre a mesa. 20 anos atrás, seu pai, o pai da Lívia e meu irmão montaram uma operação juntos. Na época, o Grupo Albuquerque era muito menor. Estava endividado, tinha pouca liquidez e precisava de dinheiro para fechar uma aquisição. Renato perguntou. Meu pai sempre disse que levantou esse capital sozinho. Mentiu. A palavra saiu sem enfeite. O pai da Lívia entrou com participação. Henrique entrou com dinheiro e contatos. Seu pai entrou com o nome e com a operação. Lívia olhou a foto. E depois, Álvaro demorou. Depois os três brigaram. Por quê? Controle. Renato quase riu. Claro. Álvaro aceitou a ironia. Seu pai queria transformar uma parceria em império familiar. Henrique queria vender parte da posição. O pai da Lívia queria proteger o que tinha colocado ali sem entrar em guerra. Então meu pai comprou os dois. Comprou uma parte. Outra ficou estruturada fora do patrimônio principal. É daí que vem a participação da Lívia. Renato apontou para a fotografia. E Henrique? Álvaro baixou os olhos. Perdeu quase tudo. Como? Assinou documentos que não devia ter assinado. Renato ficou parado, Lívia também. Álvaro olhou para ele. Seu pai sabia pressionar alguém até a pessoa achar que estava escolhendo. A frase atingiu Renato de um jeito incômodo, porque parecia familiar demais. Você sabia disso esse tempo todo? Sabia parte. E ficou na empresa? Fiquei para tentar impedir que as coisas se repetissem. Otávio soltou uma risada baixa. Que bonito. Álvaro virou para ele. Você quer falar agora? Quero. Otávio se levantou. Porque esse homem está contando metade da história como se fosse santo. Álvaro não reagiu. Otávio apontou para a foto. Henrique não foi vítima de ninguém. Ele tentou vender informação do grupo para concorrente. Augusto Albuquerque descobriu, Renato franziu a testa. Meu pai? Seu pai. Álvaro respondeu. Depois de ser excluído de tudo. Antes. Você não sabe, Otávio riu. Eu estava lá. Lívia percebeu uma coisa. Quantos anos você tinha? Otávio parou. 20 e poucos. E participava dessas reuniões? Ele não respondeu. Lívia continuou. Ou você soube depois pela versão do seu irmão? Otávio apertou os lábios. Álvaro respondeu por ele. Pela versão de Augusto. Renato virou para Otávio. Então você passou 20 anos defendendo a versão do meu pai, Otávio retrucou. E você passou 38 anos vivendo do que ele construiu. Renato aceitou o golpe. Isso não responde. Marcelo se levantou devagar. Eu posso responder parte. Todos olharam. Ele parecia mais cansado do que assustado agora. Otávio me procurou há 1 ano. Disse que o grupo estava vulnerável e que Renato ia levar tudo para o buraco. Renato não interrompeu. Ele mostrou projeções ruins, dívidas futuras e negócios que podiam consumir caixa. Algumas coisas eram verdade. Álvaro perguntou. E outras? Marcelo olhou para Otávio. Eram exageradas. Otávio respondeu. Eram cenários. Eram embalado como cenário. Marcelo virou para Renato. Eu acreditei porque já estava frustrado com você. Renato apoiou as mãos na mesa. E decidiu me sabotar. Decidi tentar forçar uma venda antes que você destruísse valor. Sem conselho.
Porque você teria bloqueado. Renato não negou. Marcelo continuou. Aí apareceu a participação da Lívia. Ela perguntou: quem encontrou? Marcelo ficou quieto. Otávio respondeu: eu. Como? Documentos antigos da família. Álvaro estreitou os olhos. Você não tinha acesso. Otávio sorriu. Tinha mais acesso do que você imagina. Foi a primeira frase naquela manhã que pareceu deixá-lo satisfeito. Lívia entendeu. Henrique Otávio não respondeu. Ela repetiu. Foi Henrique que contou. Álvaro ficou imóvel. Otávio olhou para ele. Seu irmão nunca desapareceu de verdade. O rosto de Álvaro mudou. Não muito, só o suficiente. Renato percebeu. Você achava que ele estava fora disso? Álvaro respondeu. Há 15 anos ele não fala comigo. Otávio soltou uma risada curta. Falava comigo. Ninguém disse nada. Ali estava a segunda camada. Otávio não tinha criado o plano. Marcelo também não. Isadora tinha sido apenas a peça mais visível. Henrique Montenegro. O homem que perdera quase tudo na antiga disputa entre as famílias tinha voltado sem colocar o rosto em nenhuma reunião. Lívia perguntou. O que ele quer? Otávio respondeu. O que acha que é dele. Álvaro fechou os olhos. Não, Otávio encarou. Você ainda protege os Albuquerque depois de tudo? Não tô protegendo ninguém. Álvaro levantou. Tô dizendo que Henrique não quer só dinheiro. E você sabe disso como? Álvaro olhou para a fotografia. Porque eu conheço meu irmão, Otávio respondeu. Conhecia, a frase ficou. Lívia se levantou. Onde ele tá? Otávio riu. Você acha que eu vou entregar? Acho que você vai entender que ele também tá usando você. O sorriso desapareceu. Não fala do que não sabe. Ele te prometeu o quê? Otávio ficou quieto. Lívia chegou mais perto. Controle do grupo? Nada. Presidência. Otávio desviou os olhos. Aquilo bastou. Renato percebeu. Você fez tudo isso para sentar na minha cadeira. Otávio virou para ele. Sua cadeira? É isso? Essa é exatamente sua doença. Otávio bateu o dedo na mesa. Você acha que tudo é seu? A empresa, a família, a casa, até as pessoas. Renato não respondeu. Seu pai era igual, Otávio continuou. E sabe o pior? Você não trabalha metade do que acha que trabalha. Tem gente segurando esse grupo enquanto você posa de homem que decide tudo. A frase era cruel e tinha uma parte verdadeira. Renato sabia. Foi por isso que não reagiu. Otávio pareceu frustrado. Esperava grito, não veio. Renato perguntou. Henrique prometeu a presidência para você? Otávio respondeu. Prometeu devolver equilíbrio. Álvaro soltou. Isso significa sim. Otávio virou. Cala a boca. Álvaro não abaixou os olhos. Ele prometeu que você seria necessário. É assim que Henrique sempre prende alguém. Otávio ficou tenso. Você abandonou seu irmão. Álvaro recebeu o golpe. Abandonei. Todos ficaram quietos. Ele continuou. Quando tudo aconteceu, eu escolhi ficar aqui. Disse para mim mesmo que era para proteger o que restava. Talvez fosse covardia, Otávio não esperava aquilo, nem Renato. Álvaro colocou a fotografia diante dele. Mas se Henrique te prometeu poder, ele não pretende dividir. Otávio abriu a boca. A porta da sala se abriu. Um funcionário apareceu. Senhor Álvaro, tem um homem lá fora pedindo para falar com o senhor. Álvaro ficou imóvel. Nome? O funcionário respondeu. Henrique Montenegro. Ninguém respirou direito por alguns segundos. Renato olhou para Lívia, ela não desviou. Manda entrar. Renato falou. Lívia. Ele já veio até aqui. Álvaro sentou. As mãos dele tremiam pela primeira vez. Henrique entrou sozinho. Era mais velho do que na fotografia, claro, mas ainda havia alguma coisa no formato dos olhos que ligava os dois irmãos. Ele olhou primeiro para Álvaro. Você envelheceu mal. Álvaro respondeu. Você também. Henrique sorriu. Depois encarou Renato. Augusto inteiro na cara. Renato falou. Isso não é elogio para mim hoje. Henrique ergueu uma sobrancelha. Talvez tenha aprendido alguma coisa. Lívia perguntou. Foi você que mandou pegar meus documentos? Henrique olhou para ela. Não, mandou investigar. Sim, usou Isadora. Não conheço Isadora. Marcelo falou. O intermediário conhecia. Henrique olhou para ele. Marcelo Nogueira. Você sempre falou demais quando ficava nervoso. Marcelo perdeu a cor. Otávio se levantou. Henrique mal recebeu um olhar.
Foi ali que Otávio entendeu. A promessa de parceria nunca tinha existido de verdade. Ele era só outra peça. Você disse que eu conduziria a transição. Henrique respondeu. Eu disse que você teria papel importante. Otávio riu sem humor. Filho da mãe, Henrique ajeitou o paletó. Você ouviu o que queria. Lívia observou. Era assim. O mesmo mecanismo que todos ali tinham usado em algum momento. Meia-verdade. Promessa incompleta. A outra pessoa preenchia o resto com esperança. Henrique virou para Lívia. Sua participação é legítima. Ela não esperava. Então por que tentou impedir o registro? Porque eu precisava que a reorganização acontecesse antes. Para quê? Para quebrar a estrutura que Augusto construiu. Renato perguntou. Meu pai está morto. Henrique respondeu. Estruturas sobrevivem aos homens. E você ia destruir milhares de empregos para acertar conta com morto? Henrique olhou para ele. Não dramatiza. Ninguém ia destruir empresa nenhuma. Álvaro perguntou. Então por que esconder? Henrique virou para o irmão. Porque se eu aparecesse, você corria para proteger os Albuquerque. Álvaro respondeu. Talvez eu corresse para impedir você de virar a mesma coisa que odiava. O sorriso de Henrique sumiu. Foi pouco, mas foi a primeira rachadura. Você não tem direito de falar comigo sobre isso. Talvez não. Você ficou. Fiquei. Enquanto eu perdia tudo. Eu sei, Henrique respirou pelo nariz. Não sabe, a voz dele baixou. Eu vendi apartamento. Perdi casamento. Passei anos tentando provar que Augusto me empurrou para uma saída que já estava preparada. E você? Você sentava na mesa dele. Álvaro não respondeu imediatamente. Quando falou, não tentou se defender. Eu devia ter ido atrás de você. Henrique desviou o olhar. A frase pareceu machucar mais do que desculpa elaborada. Lívia perguntou. E agora? Henrique voltou a ficar frio. Agora eu quero reparação. Quanto? Não é dinheiro. Então é o quê? Ele olhou para Renato. Quero que a família Albuquerque perca o controle absoluto. Renato respondeu. Nisso talvez a gente concorde. Todos olharam. Henrique franziu a testa. Como é? Renato puxou a cadeira. Você tem razão numa coisa. Eu tratei a empresa como extensão do meu sobrenome. Otávio soltou uma risada. Que conveniente descobrir hoje. Renato ignorou. Assinei coisas sem ler. Ignorei gente. Achei que controle significava competência, olhou para Lívia. Fiz a mesma coisa dentro da minha casa. Ela não respondeu. Renato voltou para Henrique. Só que eu não vou entregar a empresa para você corrigir o que meu pai fez. Porque ainda acha que é sua. Não ele empurrou os documentos da reorganização. Porque você tentou manipular todo mundo para chegar aqui. Henrique ficou quieto. Você poderia ter vindo com documentos, pedido auditoria, negociação, reconhecimento do que perdeu. E você teria ouvido. Renato demorou. Se fosse 6 meses atrás, talvez não. A resposta surpreendeu Henrique. Hoje eu vou. Henrique riu. Tá com medo de perder esposa, empresa e filho no mesmo fim de semana. Renato não reagiu. Tô. A admissão matou a provocação. Lívia olhou para ele. Renato continuou. E talvez eu precise perder parte disso para aprender. Henrique não encontrou resposta imediata. Álvaro se levantou. Faz uma proposta limpa. Henrique olhou. O quê? Você quer reparação? Apresenta documentos. Abre sua parte. Sem intermediário, sem amante, sem roubo de pasta, sem Otávio achando que vai ganhar presidência. Otávio bateu na mesa. Vocês estão decidindo isso como se eu não existisse. Henrique virou para ele. Você nunca foi indispensável. Otávio ficou imóvel. Foi a própria frase que desmontou tudo. Durante um ano, ele tinha acreditado que estava usando Henrique para tirar Renato. Naquela sala, entendeu que Henrique o via do mesmo jeito que ele via Marcelo. Substituível, Otávio pegou a pasta. Então resolve sozinho. Henrique respondeu. Otávio, ele parou na porta. O quê? Os documentos. Otávio riu. Vai buscar. E saiu. Aquele foi o erro final. Porque a única pessoa que ainda tinha acesso aos registros paralelos da operação era justamente Otávio. Quando percebeu que não seria recompensado, deixou de ter motivo para proteger Henrique. Nas semanas seguintes, o conflito saiu da sala e foi para o terreno menos cinematográfico e mais difícil.
Auditorias conselho, advogados, documentos antigos. Nenhuma decisão saiu em 2 dias. Nenhum juiz apareceu para resolver a vida de ninguém. Henrique apresentou provas de operações antigas que mostravam abuso do pai de Renato contra ele. A família contestou parte. Reconheceu outra. Lívia formalizou sua participação, mas o processo de validação levou tempo. A venda dos ativos foi suspensa pelo próprio conselho, até que tudo fosse revisado. Marcelo perdeu a função executiva enquanto a conduta interna era investigada. Otávio entregou registros para se proteger. E Isadora desapareceu da rotina de Renato. Só que aquilo ainda não resolvia a parte mais difícil. Numa tarde de sexta, quase um mês depois, Lívia estava colocando roupas em 2 malas. Renato apareceu na porta. Então é hoje, ela dobrou uma blusa. Davi já sabe? Sabe que vai ficar comigo durante a semana e com você nos dias combinados. Renato entrou. Ele perguntou se a gente vai voltar. Lívia parou. Para mim também. O que você respondeu? Que a gente não sabe como vai ser o futuro, mas que os 2 continuam sendo pais dele. Renato assentiu. Boa resposta. Lívia voltou à mala. Não existe resposta boa. Existe resposta menos ruim. Ela quase sorriu. Renato pegou uma caixa no chão. Essa vai? Vai. Ele carregou até a porta. Não tentou impedir, não pediu que ela ficasse. Aquilo era novo. Na volta, encontrou Lívia segurando uma fotografia do casamento. Quer levar? Ela respondeu. Não, colocou dentro da gaveta. Renato perguntou. Posso te dizer uma coisa sem pedir nada em troca? Lívia olhou. Pode, eu sinto muito. Ela ficou quieta. Não só pela Isadora. Renato continuou. Pela quantidade de vezes que você tentou falar comigo e eu tratei como ruído. Pela quantidade de decisão que eu tomei achando que bastava pagar conta e trazer estabilidade. Por ter feito você se sentir hóspede numa vida que também era sua. Lívia apertou a alça da mala. Isso não apaga. Eu sei. E eu não vou voltar porque você finalmente entendeu. Eu sei. Você repete isso bastante agora. Renato soltou uma risada baixa. Tô tentando aprender. Ela olhou para ele por alguns segundos. Eu ainda te amo. Renato não se mexeu, Lívia continuou. E isso é justamente o que torna tudo mais difícil. Se eu não amasse, ir embora seria simples. Ele baixou os olhos. Eu também te amo, eu sei. Dessa vez foi ela quem usou a frase. Renato quase sorriu. Então acabou? Lívia respondeu. Nosso casamento, sim. Ele recebeu sem argumentos, sem barganha, sem dinheiro, sem prometer mudar em 3 dias só recebeu. Davi apareceu no corredor carregando o telescópio. Pai, isso vai para casa nova. Renato olhou para a caixa. Você vai montar? Lívia respondeu. Nem pensar. Davi riu. Renato levantou as mãos. Justo o menino ficou sério de repente. Você vai morar sozinho? Vou. E a Isadora? Renato se agachou. Não vai morar comigo. Davi pensou. Vocês não são mais amigos? Renato procurou uma resposta que uma criança pudesse carregar. A gente fez escolhas que machucaram pessoas. Então agora cada um precisa cuidar da própria vida. Davi assentiu como se tivesse entendido metade. Talvez fosse o suficiente. Você vem ver estrela com a gente? Renato olhou para Lívia. Ela não respondeu por ele. Se sua mãe deixar e se você convidar, Davi sorriu. Eu convido. Lívia fechou a mala. 2 meses depois, eles fizeram a viagem prometida, não juntos como casal. Renato chegou um dia depois. Ficou numa pousada diferente e encontrou Davi no fim da tarde. O menino passou horas tentando apontar o telescópio para a lua. Lívia estava sentada numa cadeira dobrável. Renato ficou perto, sem invadir. Davi chamou. Pai, oi? Vem ver. Renato se abaixou, olhou pela lente. Tá bonito. É só a lua. Eu sei. Davi riu. Então por que você falou bonito? Renato respondeu. Porque eu nunca tinha parado para olhar direito. Lívia ouviu. Não comentou. Mais tarde, Davi correu até o quarto buscar um casaco. Renato ficou sozinho com ela. A audiência da separação é semana que vem. Eu sei. Vou assinar tudo como combinamos. Obrigada. Não precisa agradecer. Lívia olhou para o céu. Álvaro falou com Henrique? Falou. E? Eles ainda não se perdoaram. Talvez nunca. Talvez. Henrique tinha aceitado uma negociação formal sobre parte das antigas perdas, mas não voltou ao grupo.
Otávio saiu do conselho. Marcelo respondeu pelos próprios atos dentro da empresa. Nada terminou limpo. Mas terminou sem mais gente fingindo que não sabia. Renato olhou para Lívia. Posso perguntar uma coisa? Pode. Se eu tivesse contado a verdade antes do aniversário, teria sido diferente? Ela demorou. Talvez. Você teria ficado? Não sei, Renato assentiu, dessa vez aceitou o não sei. Davi voltou correndo. Eu lembrei de uma coisa. O quê? Lívia perguntou. Ellie sentou entre os dois. Meu pedido de aniversário funcionou. Renato baixou os olhos. Funcionou? Você parou de mentir para a mamãe, o menino olhou para Lívia. Né? Ela respondeu. Tá tentando. Davi apontou para o pai. Então ano que vem eu vou pedir um cachorro. Renato riu. Lívia também. Foi a primeira vez que os dois riram juntos sem fingir que ainda eram o casal que tinham sido. Davai olhou para os dois, satisfeito. Para ele, talvez aquela família ainda estivesse inteira. Só tinha mudado de formato e Renato finalmente entendeu uma coisa que dinheiro nenhum tinha conseguido ensinar. Ser pai não era manter todos debaixo do mesmo teto. Era não obrigar o filho a escolher entre amar alguém e enxergar a verdade. Quando a noite terminou, Lívia guardou o telescópio. Renato ajudou Davi a vestir o casaco. Na despedida, ele não tentou beijar Lívia. Só disse, boa noite, e ela respondeu. Boa noite, Renato. Ellie deu alguns passos. Davi correu atrás. Pai, Renato virou. Oi, ano que vem você pode ir na minha festa. Renato sorriu. Posso? Davi levantou um dedo. Mas não leva surpresa. Lívia cobriu a boca para esconder a risada. Renato baixou a cabeça. Combinado, Davi voltou correndo para a mãe. Renato ficou olhando os dois por alguns segundos. Depois entrou no carro. Não havia esposa esperando por ele. Não havia amante. Não havia teu velho conselho para controlar naquela noite. Pela primeira vez, ele não tentou preencher o silêncio. Se essa história te colocou no lugar da Lívia, do Renato ou até do próprio Davi, me conta qual momento mais te pegou. O pedido diante do bolo, a verdade sobre a empresa ou a hora em que Lívia decidiu ir embora mesmo ainda amando Renato. Diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você chegou até aqui, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda esse vídeo para alguém que precisa ouvir hoje que amor sem respeito não basta. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar essa história.